Olá, queridos professores que nos assistem, é um prazer estar contigo para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Jason, coordenador geral da Escola Bíblica na cidade de Blumenau, Assembleia de Deus, onde o nosso pastor presidente é o pastor Newton dos Santos. Na aula de hoje, nós estaremos falando acerca da nossa terceira lição deste quarto trimestre, que será sobre a salvação e o advento do Salvador. Lembrando que nós estaremos trabalhando uma pré-aula, dando algumas dicas, algumas orientações sobre como e de que forma você pode estar trabalhando com os seus alunos lá dentro da sua classe. Mas o material completo, tanto em PDF como em PowerPoint, você encontra no nosso site, que é www.eb-blumenau.com.br, ok? Pois bem, dentro desta nossa lição, dentro desta nossa terceira lição, falando sobre a salvação e o advento do Salvador, nós vamos estar trabalhando esta proposta de que o nascimento de Jesus Cristo, o advento da sua vinda, a encarnação do Verbo, estava dentro do propósito de salvação, dentro do propósito de Deus, de reconciliar, de trazer para si a humanidade. E aí, claro, nós vamos entender a descrição de Paulo em Gálatas 4:4, e chegando à plenitude dos tempos, entendendo que no momento certo, no momento exato, no momento oportuno, foi que Jesus Cristo veio a essa terra. A nossa lição, dentro do primeiro tópico, ela vai apresentar a seguinte temática: o anúncio do nascimento do Salvador. E aí, dentro desse tópico, existem 3 subtópicos, mas você vai trabalhar de forma enfática lá dentro da sua classe, justamente sobre este anúncio, sobre esta anunciação, esta divulgação em que Jesus Cristo viria ao mundo. E aí nós vamos ter o primeiro subtópico vai nos traçar um paralelo com relação ao Antigo Testamento. De que forma se deu, como se sucedeu o processo da anunciação no Antigo Testamento sobre a vinda de Jesus Cristo. E aí você poderia perguntar para os seus alunos quais são os textos, ou os personagens, ou as referências que vão falar sobre a chegada ou sobre a vinda de Jesus Cristo que estão no Antigo Testamento. E aí eu indico que você trabalhe lá dentro da sua classe 2 questões relacionadas ao Antigo Testamento. Primeiro, as profecias relacionadas à vinda, ao nascimento de Jesus Cristo. E aí, claro, nós vamos encontrar inúmeras profecias sobre o nascimento, sobre o ministério, sobre a morte e também sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Profecias estas que estão entrelaçadas e estão dentro do Antigo Testamento. Dentro do nosso artigo no PDF, você vai encontrar todas as referências relacionadas a estas profecias. Então, você pode primeiro trabalhar as profecias, iniciando ali já desde a promessa de salvação, de Gênesis 13:15, podemos trabalhar o nascimento de Cristo, Isaías, a morte de Jesus Cristo e assim por diante. Então, há um leque de trabalho com relação a profecias no Antigo Testamento. Mas também você tem a opção de trabalhar sobre as tipologias. Pois bem, o que é uma tipologia? E aí você vai trabalhar dentro da sua classe e pode indagar os seus alunos sobre esta questão, o que é a tipologia do Antigo Testamento. Tipologia é ou são pessoas, coisas ou acontecimentos do Antigo Testamento que estavam prefigurando ou eram sombras daquilo que seria ou que sucederia no Novo Testamento.
Por exemplo, quando nós pegamos Melquisedeque no Antigo Testamento, Melquisedeque é um tipo de Jesus Cristo, do Novo Testamento. Por quê? Há uma correlação, há uma semelhança muito grande entre eles. Melquisedeque, rei de Salém. Jesus Cristo, o rei da Jerusalém. Melquisedeque, um rei sem genealogia, sem início e fim. Era não apenas rei, mas era sacerdote. Nós vamos encontrar também Jesus Cristo com a genealogia terrena, mas sem genealogia divina. Alguém que não era apenas um rei, mas também sacerdote, sumo sacerdote, que intercede por nós. Então são correlações entre Antigo e Novo Testamento. A sombra ou uma prefiguração de algo que sucederia. Moisés, no Antigo Testamento, é apresentado como libertador de Israel. Jesus Cristo, como libertador dos nossos pecados e da nossa escravidão. Josué, e aí nós temos uma grande temática. Jonas, o episódio de Jonas no ventre do peixe por 3 dias, prefigurando a morte de Cristo e os seus 3 dias. Então, nós vamos percebendo estas tipologias, que são acontecimentos marcados ou por pessoas ou situações que estavam prefigurando a vinda e o advento da chegada de Jesus Cristo dentro do Novo Testamento. Trabalhando este primeiro momento, você pode então trabalhar agora sobre o anúncio, sobre a anunciação da chegada de Jesus Cristo. E aí, dentro desse ponto, é importante você fazer 3 diferenciações relacionadas ao anúncio, à chegada de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos, e aí a lição não vai trabalhar essa questão, mas eu sugiro que você faça, vai trazer um clareamento muito melhor para os seus alunos. Pois bem, nós temos pelo menos 3 diferenciações de anúncio, a anunciação com relação à chegada de Jesus Cristo. Nós temos primeiro o anúncio que o anjo vai realizar para Maria. E aí nós vamos encontrar Lucas 1:26. Que tipo de anúncio foi esse, ou de anunciação? Este foi o momento em que o anjo está declarando a Maria que ela ficaria grávida, certo? O anjo vai declarar como isso se sucederia, há um diálogo, mas dentro deste primeiro anúncio, então, o anjo está declarando a gravidez, anunciando a Maria que ela ficaria grávida pelo Altíssimo, ok? Há uma segunda anunciação que está referente aos pastores, Lucas 2:8. Ou seja, nesse momento em que os anjos aparecem no céu, aquele coro celestial e angelical cantando, anunciando a chegada do Messias, eles estão declarando que o Messias já nasceu. O texto vai relatar que os pastores vão e encontram Jesus envolto na manjedoura. Então, para Maria, é o anúncio da sua gravidez. Para os pastores, o anúncio do nascimento. Jesus Cristo acabara de nascer. E já para os magos, que nós vamos encontrar em Mateus 2:1-12, para os magos... e aí, claro, há uma série de detalhes aqui. Os magos vão declarar que a estrela do Messias no Oriente, eles a veem. Que estrela é essa? Não sabemos. Não temos muitas informações claras relacionadas a estes magos. Mas o que nós precisamos detalhar é que Jesus Cristo já tinha aproximadamente 2 anos de idade, quando estes homens vão, encontram Jesus Cristo e lhe oferecem presente. E aqui você pode também destacar que a Bíblia não nos dá a exatidão de quantos magos eram. Normalmente se faz uma associação com a quantidade de presentes. Deram 3 presentes, são 3 magos. Mas isso não é uma associação. A Bíblia não nos declara a quantidade. Mas é importante nós realizarmos essas 3 diferenciações. A primeira é de Maria, o anjo anunciando a sua gravidez. A segunda anunciação é dos anjos aos pastores, anunciando a chegada, o momento exato em que o Messias nasceu.
eles o encontram na manjedoura, recém-nascido. E o terceiro momento, aí é relacionado aos magos, já aproximadamente 2 anos após o nascimento de Jesus Cristo. Então é importante a gente fazer essa diferenciação para não deixarmos dúvidas dentro da nossa classe. Aí você vai chegar então dentro do seu segundo tópico na sua lição. O segundo tópico vai nos trabalhar e trazer a proposta acerca da concepção do Salvador. E aí você pode trabalhar, são 3 subtópicos que nos são apresentados. Um plano concebido desde a fundação, o nascimento do Salvador e, posteriormente, um roteiro divino de vida. Então, dentro desta temática, dentro do primeiro subtópico, trabalhando sobre um plano concebido desde a fundação, a pergunta que seria importante você trabalhar e realizar dentro da sua classe seria esta: quando Deus projetou a morte de Jesus Cristo? Quando houve a projeção e o projeto do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? E ouça, deixe os alunos responderem, deixe eles argumentarem e logo após, cite o texto de Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8. Quando nós vamos encontrar o João dizendo: ei, falando acerca do Cordeiro, ele vai dizer: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E aí aqui é importante nós trabalharmos dentro da nossa classe que a proposta, que o projeto de salvação, que engloba a morte, o sacrifício vicário de Jesus Cristo, não foi um ato que foi projetado por Deus no Éden e na queda. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado, a queda de Adão e Eva não foi uma surpresa para Deus. Mas Deus, dentro da sua presciência, já tinha a consciência plena de que o homem pecaria, o homem transgrediria e que assim seria necessário um Salvador. Seria necessário um sacrifício perfeito para resgatar o homem do seu estado de pecaminosidade e de condenação eterna. Então veja bem, é de extrema importância você traçar dentro da sua classe esta ideia e este pensamento que é bíblico e cristocêntrico, de que no momento em que Deus pensou em criar a humanidade, Ele também pensou no sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. No exato momento em que Deus pensou em dar vida para a humanidade, para o homem, Ele também pensou de forma consciente e clara que precisaria retirar a vida do seu Filho no sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Então, quando se originou esse projeto? Desde a fundação do mundo, sabe? Desde antes de que todas as coisas tivessem sido criadas ou formadas por Ele, Deus já havia então pensado na salvação do homem no momento em que pensou na criação do homem, tá bom? Precisamos trabalhar e clarear essa questão. O segundo subtópico vai se falar sobre o nascimento do Salvador. E dentro do nascimento do Salvador, você pode destacar 2 questões lá na sua classe. A primeira questão está relacionada à concepção miraculosa de Jesus. Isaías 7,14. Quando Isaías vai declarar dizendo: olha, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Gente, esta declaração de Isaías é uma declaração de uma concepção miraculosa. Por quê? Porque ele está declarando que é uma virgem. Ou seja, esta mulher, que posteriormente vamos conhecê-la como Maria, ela não tivera relação sexual ainda. Ela é virgem, intocável, e dessa forma ela vai se achar grávida pelo Espírito. O que é isso? Isso foi uma concepção miraculosa que ocorreu uma única vez
e que jamais ocorrerá novamente. Louis Berkhoff, na sua teologia sistemática, ele vai declarar que a encarnação do Verbo é o milagre dos milagres. Pois bem, falando sobre a concepção virginal, aí você entra dentro do nascimento virginal. E aí pode surgir uma pergunta, peraí, nascimento virginal? Então significa que após o nascimento de Cristo, Maria continua sendo virgem? E se for sim, nós então concordamos com uma tradição e uma doutrina católica ensinada e que surgiu mais ou menos em 150 depois de Cristo, a partir de Tiago e do seu proto-evangelho, de que Maria teve o nascimento de Cristo foi realizado por parteiras hebreias, que José busca o auxílio de parteiras hebreias que realizam o parto de Maria, Jesus nasce e que elas vão detectar que Maria continua virgem após o nascimento de Jesus. E aí então funde-se e é propagada toda esta ideia de que Maria é virgem, ou a perpétua virgindade de Maria. Querido, isso é um ensino totalmente errôneo e não apenas extra, mas antibíblico. Nós vamos encontrar, por exemplo, um texto muito claro de Mateus 1:25. Mateus declarando o seguinte: contudo, José não a conheceu, se referindo a Maria, enquanto ela não deu à luz um filho. Note essa expressãozinha, José não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho. Pois bem, realizando a interpretação correta de português, nós vamos entender que até ou enquanto o menino Jesus não nasceu, enquanto Maria não deu à luz, não houve relacionamento sexual. Mas após o nascimento de Jesus Cristo, Maria e José passaram a ter uma vida marital, uma vida de relacionamento sexual normal. Marcos 6:3, o escritor vai declarar que Jesus tinha irmãos e irmãs. Então é importante nós frisarmos isto, que após o nascimento de Cristo, José e Maria tiveram uma vida normal, de casal, e não deve se celebrar ou se propagar o ensino errôneo da virgindade perpétua de Maria. Trabalhando esse ponto, nós chegamos no terceiro subtópico, falando sobre um roteiro divino de vida. Dentro desse subtópico, lá nos nossos materiais, no site, você vai encontrar um apanhado geral, mas eu faço 3 destaques e eu acho interessante que você trabalhe esses destaques na sua sala. Falando sobre Jesus Cristo, o seu roteiro de vida, certo? É importante você frisar a vida de Jesus Cristo. Então você pode iniciar comentando sobre a vida de Jesus Cristo, seu nascimento em uma família pobre, a sua vida de um homem pobre e simples, Jesus Cristo vivenciando a sua infância e o seu período já na sua idade adulta. Há um material completo falando sobre a vida. Posteriormente, você pode falar sobre o ministério de Jesus. Então, fale sobre a vida, posteriormente sobre o ministério. E aí você pode trabalhar Lucas 4, 18 e 19, que é o manifesto do ministério de Jesus Cristo. Quando ele vai declarar: e o Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e aí por diante. O que é isto? É o manifesto da declaração do seu ministério. Então você pode trabalhar a vida, o ministério e, por último, a sua morte e ressurreição. E dentro da morte e ressurreição de Cristo, é importante você frisar que Jesus não foi pego de surpresa. A morte de Jesus Cristo fazia parte do seu ministério e uma das partes mais importantes do ministério. Contanto que a partir de Mateus 16 e 16, quando Pedro vai realizar aquela declaração dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a partir desta declaração de Pedro,
nós vamos encontrar Jesus Cristo falando abertamente sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Então Jesus já estava orientando, clareando, trazendo luz para os discípulos acerca do seu sofrimento, da sua morte e também da sua ressurreição. É importante você estar trabalhando esses 3 apanhados, esses 3 pontos sobre a vida de Jesus Cristo, a sua vida como um todo, o seu ministério e a sua morte e ressurreição. Aí você pode avançar já para o terceiro tópico. O terceiro tópico ele é um pouco questionativo. Existem algumas perguntas, algumas indagações que serão muito prováveis que surgirão lá dentro da classe. O terceiro tópico vai se trabalhar sobre o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí no primeiro subtópico, a gente vai estar falando sobre a encarnação do verbo. Aqui sobre a encarnação do verbo, é importante nós frisarmos este pensamento e esta doutrina de que o Deus ilimitado torna-se limitado. O Deus invisível agora assume carne e osso e torna-se visível. E dentro desta linha, a encarnação do verbo, nós vamos trabalhar com a união hipostática. Professor, o que é a união hipostática? E aí você pode perguntar para os alunos sobre esta encarnação, como se sucedeu, de que forma Deus, ilimitado, eterno, divino, todo-poderoso, agora entra no nosso mundo limitado, como ser humano, como cheio de limitações, como ele passa a habitar no meio da gente? É uma pergunta com difíceis respostas. Pois bem, nós geralmente trabalhamos dentro desta união hipostática. O termo hipostático, ele vem de um termo grego que significa hipóstasis ou hipóstasis. O que significa isso? É a união de 2 naturezas. É a união da natureza divina com a natureza terrena. Então, o processo da encarnação, nós vamos entender que é um processo único, ocorreu apenas uma vez na história da humanidade, não ocorrerá novamente, em que 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana, agora unem-se em um único homem, chamado Jesus Cristo. Então é importante nós frisarmos esta questão. Só que dentro dessa questão você vai ter o que nós chamamos de ponto de conflito. Que ponto de conflito é este? E aqui, professor, eu desejo que você enfatize esta questão com os seus alunos. Há uma tentativa de fragmentação de Jesus Cristo. O que é isso? É a tentativa de ler os evangelhos, tentando perceber onde é Jesus Cristo homem e onde é Jesus Cristo Deus. Então, por exemplo, pega-se o episódio de Lázaro morto. E aí alguns cristãos declaram o seguinte: quando Jesus Cristo chega e chora, ali é Jesus Cristo homem. Aí quando Jesus dá a ordem, Lázaro vem para fora, aqui agora é Jesus Cristo Deus. Gente, isso é um grande erro que pais da igreja, lá dos primeiros séculos, acabaram cometendo, e alguns foram inclusive excomungados da igreja com doutrinas errôneas, negando a divindade de Cristo, ou negando a encarnação de Jesus Cristo. Se nós concordarmos com esta interpretação e com esse entendimento, então nós vamos declarar que não é apenas um homem, mas que Jesus Cristo era 2 homens, ora, humano, divino e que agia de acordo com a sua vontade. E isso é totalmente contrário aos ensinos bíblicos. O que nós vamos entender é o seguinte, e aí o Armin Gruden vai falar sobre isso de forma muito pontual dentro da sua teologia. Ele vai dizer o seguinte: o nascimento virginal de Jesus possibilitou a união da plena divindade e da plena humanidade em uma só pessoa.
O que é isso? Apenas um homem, Jesus Cristo, mas com duas naturezas, divina e humana. E aqui um detalhe: as duas naturezas uma não subtraiu a outra, mas as duas permaneceram distintas, porém trabalhavam de forma harmoniosa. E aí você pode usar, inclusive, o exemplo de uma bela peça sendo apresentada por uma orquestra. Quando a orquestra está em harmonia, você possui vários instrumentos, mas é praticamente impossível você detectar quais instrumentos estão tocando naquele exato momento, porque há uma harmonia entre esses instrumentos. É justamente isso, duas naturezas trabalhando em harmonia. Pois bem, aí você segue para o seu subtópico, e aí no subtópico há uma outra questão, uma série de interpretação relacionado à humilhação do servo. O texto base é de Filipenses 2, 6 a 8. Eu vou ler aqui, diz assim, ó: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, e agora preste atenção nesta palavra, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Professores, aqui você já tem a plena consciência de uma das problemáticas com relação à nossa doutrina, a doutrina cristocêntrica ou cristológica. O problema da kenosis. Que problema é esse? A palavra esvaziou-se, que no grego é kenosis, isso tem gerado uma série de interpretações. O que e do que Jesus se esvaziou? Aqui é uma pergunta importante que você pode realizar dentro da sua classe. Do que Jesus Cristo se esvaziou? Que esvaziamento foi esse? Foi da sua glória? Alguns vão dizer, Jesus se esvaziou da sua glória. Aí pergunte para eles, que glória é essa? O que é glória? Explique melhor essa resposta. Então, trabalhe isso. Ele se esvaziou da sua divindade, se esvaziou dos seus poderes. Deixe os irmãos comentarem. Logo após, é importante você trabalhar, existem pelo menos duas linhas de interpretações que são muito coesas no quesito de terem muitos seguidores. A primeira vai declarar um esvaziamento acerca da divindade. Esta linha de interpretação declara o seguinte, que Jesus Cristo, ao vir à Terra, abriu mão dos seus poderes divinos e passou a estar no meio da humanidade, mas sem a sua divindade. E a primeiro momento pode parecer correta essa interpretação, só que ela possui alguns problemas. Isaías 43:10 e alguns outros textos vão falar sobre a imutabilidade de Cristo, ou seja, ele é Deus e ele não pode mudar a sua essência, ele sempre será Deus. Então, que história é essa de que em um momento Deus deixa de ser Deus, abre mão da sua divindade para estar aqui apenas como homem? Essa interpretação é errônea. Aí nós temos uma segunda interpretação que ela é uma interpretação séria e escolhida e adotada por muitos teólogos respeitados na atualidade, que está relacionado à mudança de forma. Jesus se esvaziou, segundo essa interpretação, não dos seus poderes ou da sua divindade, mas ele esvaziou-se, ou seja, abriu mão das suas regalias ou dos seus benefícios celestiais. O que significa isso? Jesus continuava tendo poder divino, mas abriu mão de usá-lo. Jesus continuava sendo Deus, mas abriu mão de ser adorado e servido como Deus. Ou seja, ele continua com a sua natureza divina, certo? Com os seus poderes, porém ele abre mão de usá-los para estar aqui como homem. E aí é justamente isso que inclusive Paulo vai trabalhar no texto.
ele esvaziou-se assumindo forma de servo. Ou seja, ele abre mão das regalias, abre mão de ser servido para agora estar servindo e no meio da humanidade. Aí, claro, pode surgir a seguinte pergunta: professor, se ele estava com o seu poder, mas abriu mão de usá-lo, ok? Ok, ele abriu mão de usar o seu poder. Então, como ele realizou os milagres? Se ele não usou o seu poder, como os milagres foram realizados? Uma boa pergunta, não é? Aí nós voltamos lá para o manifesto de Cristo, de Lucas 4, quando Jesus vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para evangelizar, apregoar liberdade, dar vista aos cegos, curar. Ou seja, nós vamos entender que todos os milagres que Jesus realizou foi pelo e através do poder do Espírito Santo. Ok? Finalizando, e aí claro, dentro deste ponto, eu tenho, lá dentro dos nossos artigos sobre essa lição, há um excelente artigo sobre o esvaziamento, escrito por Franklin Ferreira e Alan. Muito bom, eu te sugiro que você faça a leitura, vai clarear muito essas questões. E o terceiro subtópico, para a gente finalizar essa nossa pré-aula, é um exemplo a ser seguido. Nós vamos pontuar aqui o exemplo formidável de um homem chamado Jesus Cristo, que vai se tornar o nosso modelo ou o nosso molde. Se você tiver a possibilidade, faça um molde. Pode ser um molde de uma camisa, um molde de uma calça, pode usar dentro de um papel, de uma folha A4, você pode desenhar ali um molde e levar. Pois bem, isso é um molde. Por este molde, por exemplo, todas as costureiras se baseiam para fabricar as camisas que lhes foram propostas. Há um molde, há um padrão estabelecido. Jesus Cristo vai ser este molde para a gente, vai ser este padrão estabelecido. E aí você pode frisar pelo menos duas questões que Jesus Cristo vai nos ensinar de forma fantástica. Primeiro, o servir, o processo de ser um servo. Gente, Jesus vai mudar o paradigma da sua época. Jesus vai pegar os discípulos e vai dizer: ei, a proposta de um líder é que ele seja servido. A pirâmide é justamente como você a vê. O topo dela é onde está o líder e abaixo são todas as demais pessoas que o servem. Só que aí Jesus vai dizer: olha, entre vocês será diferente. O maior será o menor, o líder será aquele que vai servir os outros. E aí, Jesus não é um mero retórico ensinando teorias, ele vai realizar isso em João 13, quando ele pega aquela bacia de água, pega aquele pano e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar. Gente, isso era o trabalho mais vil de um escravo ou de um servo de uma casa. E é justamente isso que Jesus Cristo está fazendo, ensinando a servir. O maior deve servir os outros. Primeiro ponto. E segunda questão que você pode destacar é a ressignificação do amor ao próximo. É interessante que Jesus vai olhar para os discípulos e ensiná-los dizendo: ei, o que foi dito no passado? Amai ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vai dizer: olha, eu porém vos digo o seguinte: amai o próximo como eu vos amei. Um novo padrão está sendo estabelecido aqui. Como? Como Jesus nos amou? Como? Jesus nos amou mais do que a si mesmo, ao ponto de se entregar na cruz do Calvário pelas nossas vidas. O que Jesus está ensinando é o seguinte: você não deve mais amar o próximo como a você mesmo, mas ao contrário, você deve amar ao próximo mais do que a você mesmo, que se necessário for, você deve dar a sua vida em favor destes. Ok? Finalizamos então aqui a nossa pré-aula. Espero que possa servir de bênção para a sua vida, contribuir a sua aula e, claro, que você tenha um momento com os seus alunos dentro da sua classe muito proveitoso. Se você desejar, nosso material está no site completo. Qualquer dúvida ou sugestão, você também tem a opção de estar se conectando conosco. Que Deus te abençoe e tenha uma boa aula.